Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à 24ª edição da AgroTeams com o tema Bioeconomia. E nós, da Escola de Governo, estaremos realizando essa live com o tema Inovação Tecnológica no Agronegócio, Agricultura Digital e IoT, a famosa Internet das Coisas, em parceria com duas empresas. A primeira empresa é Terapias para Negócios e a Fuse IoT. Ambas são empresas do estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Valéria Mota, analista de sistemas. Eu sou a Nádia Maiara, sou jornalista e nós somos servidoras da Escola de Governo do Tocantins. E para dar início a essa live, eu convido o senhor Paulo César Benfica Filho, secretário de Administração do Estado do Tocantins, para fazer a abertura oficial e para dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados. Olá pessoal, com muita alegria eu comunico aqui a participação da SECAD junto à AgroTeams 2024, através da sua escola de governo, que em regra a SECAD trabalha para o servidor público, mas especialmente na AgroTeams a gente fez uma programação especial para o produtor rural, com palestras como essa aqui de hoje, que busca o quê? Eficiência, qualidade, provocando um agro mais inovador. Em que sentido? A gente sabe que o agro é a mola mestra da economia nacional. Portanto, servidor, população em geral, venham e parabéns por estarem participando dessa palestra. Muito obrigada, secretário. Valéria? E nós estaremos mediando esta mesa com esses palestrantes renomados para discutir um tema muito relevante para o agronegócio, tanto no presente como no futuro. Gente, nós já sabemos que a agricultura digital já é um fator que todos os agricultores já usam. Por quê? É a máquina, o campo e o homem e a internet conectados. E eu tenho certeza que essa live será muito inspiradora, muito inovadora e também provocativa, não somente para o agricultor, mas também para as universidades, para aquele empreendedor que está começando com a sua startup, com a sua agritech, para os universitários, para as empresas e para todos que têm interesse ao tema tecnologia no agro. Para iniciar a nossa live, eu apresento os nossos convidados. Paulo César do Nascimento, executivo com mais de 25 anos de experiência em posições de liderança em grandes empresas nacionais, multinacionais, nas áreas de tecnologia, inovação, vendas e marketing, além de mentor de executivos, empresários e advisor de startups desde 2015. Murilo Silva, co-founder na Fuse IoT e diretor executivo de inovação na ABMEN, Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, com mais de 29 anos de experiência em tecnologia, focado nos últimos 8 anos em IoT e IA. Membro ativo do Comitê Internacional de IoT e também integra o Conselho Consultivo de Startups e é criador do podcast IoT GoCast. Muito bem. E agora nós vamos convidar os palestrantes para fazer uma introdução geral ao tema. Nós vamos iniciar com o Paulo César. PC, a fala é sua. Muito bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A questão da tecnologia no agro, e eu estava conversando um pouco com o Murilo antes aqui, na indústria também, são estratégicos para o país. São dois setores da economia que contribuem absurdamente, que estão diretamente ligados ao quanto o país pode melhorar em sua produtividade, geração de receita, empregos, etc. Então, é fundamental a questão da tecnologia no agro, mas não só isso, o entendimento do uso dessa tecnologia, porque existem muitos casos conhecidos de produtores que compram um trator de 5 milhões de reais e fazem o uso dele da mesma forma que fazem de um trator de 1 milhão de reais, que não tem as mesmas funcionalidades, tecnologias, etc. Então, passa por um processo de educação, e eu acho que aqui a gente vai discutir alguns pontos importantes que abrem o caminho para começar a implantar algumas ações nesse sentido. Muito obrigada, Paulo. Agora vamos passar a fala para o Murilo. Obrigado pelo convite, obrigado, Valéria, obrigado o Roberto Maia, que me chamou aqui também, fez esse convite. Eu estou muito feliz de poder falar daquilo que eu amo e daquilo que eu acredito. Então, a gente olha para o Brasil quando a gente está falando de agro, a gente está falando de um país que alimenta mais de 900 milhões de pessoas ao redor do mundo, utilizando somente 7% da sua extensão territorial para isso.
Então, aqui dá para ter uma dimensão do potencial que a gente tem de crescer e do quanto que a internet das coisas, a inteligência artificial, as tecnologias adjuntas podem ser relevantes e contribuir para que a gente continue na vanguarda e sermos ainda destacados como os maiores produtores de carne, café, suco de laranja e manter esses posicionamentos perenes no futuro. É um prazer imenso poder falar disso daqui com vocês. Obrigado. Agora nós iremos iniciar as discussões, né? Onde vocês irão debater sobre os principais desafios e as oportunidades com a implementação da agricultura digital e IoT no agronegócio. E a primeira pergunta, ela é direcionada ao PC, né? PC, quais são os desafios da implementação da IoT no campo e como superá-los? Então, vamos lá. Os desafios eles são grandes porque o Brasil é um país, né, de território gigantesco e especificamente no agro os desafios são um pouquinho maiores. Vou contextualizar aqui. Em 2022, somente 1,4% dos produtores foram responsáveis por 78% do faturamento. 1,4%. Então, vamos lá. E esse 1,4% somam cerca de 43 mil empresas, que já é um número absurdo para ser atendido pelas empresas de tecnologia. Se olharmos só para esse número, a gente já diz o seguinte: as empresas de tecnologia que são focadas em agro não conseguem atender esse número de empresas. A gente está falando de 1,4% do total de produtores responsável por 78% de todo o faturamento. Você tem lá 84% de todo o número de produtores rurais no Brasil que são considerados pequenos produtores, que faturam até R$500 mil por ano. Esses não têm nem acesso à informação ou como é que eles poderiam melhorar. O desafio passa a ser enorme aí, porque, além disso, deve ter cerca de 500 mil produtores que são considerados médios produtores agrícolas. Se 1,4% são responsáveis por 70% do faturamento, as empresas vão focar nesses, e elas já não conseguem atender esses. Falando de 43 mil empresas com capilaridade bem diversa. Se você pegar os médios produtores do Brasil, eles estão focados ali em Minas Gerais, Bahia, que representam 28%, tem mais alguma coisa no Rio Grande do Sul e São Paulo, que representam mais 18%. O resto espalhado. Então, você tem um problema de capilaridade para atender e de chegar à informação. Além do que a gente estava discutindo aqui antes, eu e o Murilo, é a questão da conectividade, porque muita gente tem tecnologia local e não sabe como tirar o melhor proveito dessa tecnologia, como o exemplo do trator que eu citei aqui. Mas, para além disso, a questão da conectividade no campo, ela é criticíssima. Então, é baixíssimo o nível de conectividade, ou seja, a gente fala de internet das coisas, inteligência artificial, mas a realidade lá na ponta é que o produtor manda motoqueiro checar 200 pontos de irrigação no campo, porque ele não tem como, via tecnologia, capturar essa informação para tomar decisão estratégica, para poder, vamos dizer assim, otimizar. Então, essas são as dificuldades. Como superá-las? Eu começaria com um programa de informação contextualizada e falando a linguagem do campo para o campo. De como usar essas tecnologias e mais, porque o cara que vai lá na ponta vender, ele quer vender só. Quase nunca ele consegue mostrar para o produtor o que o produtor vai tirar daquilo, para ele poder entender qual a diferença entre custo e investimento. Como é que ele pode, ao invés de falar de reduzir custo, como é que ele fala de otimizar o custo? Ou seja, como é que eu uso uma tecnologia para reduzir, por exemplo, o consumo de água e energia, que representam cerca de 30% do custo de produção, e poder fazer mais com o mesmo? Então, passa muito por informação. O cara no campo, lá na ponta, ele não quer mais receber ninguém, porque chega gente lá querendo vender sensor, irrigação, uma série de coisas, mas não consegue mostrar para ele o que isso vai trazer de vantagem, qual é o valor que isso traz para ele. Então, começa por um programa de informação consistente, na minha visão, e eu acho que isso deveria passar pelos grandes distribuidores, que são quem tem contato direto com esse produtor.
os distribuidores de insumos, etc. Esses caras deveriam criar seus próprios programas de informação regional, com a ajuda do governo, não sei. Mas um dos principais problemas é a informação, como tirar proveito e usar a tecnologia da melhor maneira, e o segundo, a conectividade, que acaba impedindo. O cara quer vender tecnologia na ponta, mas não adianta, ele vai vender tecnologia, não tem como conectar nada. Então, minha visão de início é essa. Excelente perspectiva, PC. Agora eu tenho uma pergunta para o Murilo. Quais são os casos de sucesso mais relevantes da IoT na agricultura brasileira, Murilo? Temos alguns. Inclusive, eu participei de alguns. Eu tive a minha segunda startup, foi uma startup focada em agro, foi a Bov Connect, e eu desenvolvi ali um brinco de rastreamento bovino, né, para a gente ter uma gestão de fazendas de criação de gado Nelore em criação extensiva. Então, através do comportamento e do monitoramento do animal via GPS, a gente consegue ter insights para veterinários identificarem se o comportamento do animal está ok, para o zootecnista verificar se o animal tem alguma doença, se o animal está se alimentando da forma certa, se o manejo sanitário está sendo feito da forma correta, se o agrônomo olha esses mesmos dados, ele consegue facilitar a estratégia de rotacionamento de pastagem, por exemplo, enfim, inúmeras possibilidades que a gente tem de facilitar toda a gestão de uma fazenda. E hoje a gente tem uma empresa aqui no Brasil, que é a Constanta, que tem e distribui agora, através da SpaceVis, um brinco do boi, que foi o meu sonho, foi um produto que eu criei há 8 anos. Eu vendi a minha startup e hoje eu estou vendo esse produto melhorando a vida, não somente dos pecuaristas, né, das pessoas que trabalham, mas também, de uma forma geral, até o bem-estar dos animais. Uma vez que você consegue prever doenças e ver o comportamento do animal e ter uma ação mais rápida e assertiva no controle de uma praga ou de alguma doença, evitar um roubo, né, de animais, enfim. Esse já é um caso de sucesso e que envolve muita tecnologia. A gente fala de agro, o PC falou uma coisa importantíssima, que é a deficiência que a gente tem de infraestrutura nesse ambiente, dado o tamanho que o Brasil é, e a dificuldade de cobrir isso tudo com internet, né? Às vezes você consegue levar a internet, mas chega lá naquele ponto não tem eletricidade. E aí? Acaba acontecendo o mesmo problema, sempre voltado para a infraestrutura. Mas existem outras soluções de case de sucesso também que eu vou citar para vocês. Monitoração de silos. Então, hoje a gente consegue fazer monitoração de silos, não somente para verificar a qualidade do grão, mas para assegurar que aquela qualidade, que aquele silo, que aquele grão está ali. Muitos desses silos hoje estão dados como garantia para seguradoras e bancos, como financiamento de equipamento para esses agricultores. Então, qual que é a garantia que a seguradora e o banco têm de que aquele grão, numa determinada data, vai estar com a qualidade esperada para poder ser transportado e vendido? Então, faz-se necessário a monitoração de temperatura, umidade, dispersão de gases tóxicos, monitoração de entrada e saída, pesagem, para garantir que, se foi dado como garantia 16 mil toneladas de soja, que quando isso acabe, essa conta, essa dívida não finalize, tem 16 mil toneladas ali, não tem havido um descontrole, um desvio, coisas desse tipo. Outro lado que o agro está avançando com muita força, e nós estamos com uma solução do sul do país focada nisso, é a monitoração de aviários. Então, os frangos, as aves, elas são extremamente sensíveis a mudanças ambientais dentro dos aviários, dentro dos viveiros. Uma variação de temperatura para cima ou para baixo pode causar a mortandade, a mortalidade de milhares, centenas de milhares de aves de uma única vez. E o prejuízo é muito grande. E, às vezes, foi o exaustor, o sistema de ventilação que parou e ninguém viu. Então, a gente hoje consegue conectar parâmetros de ambiência, de temperatura, de umidade, de ventilação, de metano, amônia, gás carbônico equivalente,
e consegue automatizar o aviário de forma que o produtor do outro lado, com o celular na palma da mão, receba informações de como está a produção dele, né? Quanto tempo de luz esses animais estão colocados dentro desse viveiro. Então, são muitos os casos, mas, como a gente também estava falando antes, né, PC? O mundo de agro aqui no Brasil é extremamente gigantesco, tem muita coisa ainda para se fazer, e quando a infraestrutura chegar nesses locais, vamos ter centenas, milhares de casos de sucesso e muita gente sendo beneficiada com isso. Incrível, Murilo. São ótimos exemplos, né, de como a IoT tem revolucionado o agronegócio brasileiro. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para o PC. PC, a pergunta é: quais são as oportunidades de mercado criadas pela implementação da agricultura digital e a internet das coisas no agronegócio? Eu acho que isso cria uma série de oportunidades locais, né? Isso cria a possibilidade de se desenvolver agentes locais que possam implantar essa tecnologia. Imagina que as pequenas e médias empresas que atendem o agro, via de regra, elas usam representantes comerciais na ponta, que vendem dezenas de coisas diferentes. Cria oportunidade para esse cara se preparar melhor, para ele poder vender uma gama maior de produtos e entregar valor na ponta. Cria oportunidade para o produtor otimizar seus custos, melhorar sua produção, ter previsibilidade, fazer um uso efetivo da tecnologia. Muitas vezes, médios e grandes produtores têm muita tecnologia disponível no local, mas faz o uso mínimo dela. Isso não é um privilégio do produtor agrícola, né? Se a gente pegar o Microsoft Office, que é usado em mais de 90% dos computadores do mundo, 95% dos usuários do Office usam menos de 5% do que o Office oferece. Então, isso é comum, mas cria-se oportunidade para agentes locais, para os próprios distribuidores, falarem sobre como utilizar melhor. Isso na área de tecnologia para serviço, para indústria, etc., nos grandes centros, existe muito. Existem muitas consultorias que falam como você otimizar o uso da tecnologia que você já tem em casa, mas no agro não tem. Tem muita gente querendo vender mais. Então, cria-se oportunidade de educação, de vender novos produtos, de otimizar a produção, de, vamos dizer assim, usar melhor os recursos disponíveis, de forma que possa trazer mais resultado mesmo, na ponta. Então, existem formas de evitar que o cara tenha que manter 10 motoqueiros rodando a lavoura para poder monitorar várias vezes por dia no ponto. Existem formas de entender, existem soluções bem baratas, por sinal, que você pode monitorar via qualidade do solo, etc., para acionar o equipamento de irrigação somente quando for necessário. Isso não é só redução de custos, isso é otimização. Isso vamos dizer assim, trabalhar melhor a questão do solo no momento correto. Então, as soluções disponíveis existem, mas existe uma dificuldade enorme de chegar por falta de informação, capilaridade, etc. Então, cria-se diversas oportunidades de negócio e de melhoria mesmo no que o produtor já entrega. Tá? Na minha visão, acho que é isso. Certo, muito obrigada, PC. Realmente são muitas oportunidades nesse mercado aí, né? E vão surgindo outras profissões também, né? Um tempo desse, um amigo meu deixou o trabalho público para trabalhar pulverizando as fazendas com o drone dele. Eu achei o máximo, né? Então, saiu da parte da agronomia para ir para direto do campo, né? Servidor público. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para o Murilo. Murilo, como a agricultura digital e a internet das coisas estão influenciando as práticas de manejo de culturas no agronegócio? Nada como a aquisição de dados, né? Já dizia Peter Drucker, aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, eu tenho algumas coisas interessantes acerca até do que o PC falou também, que é o aculturamento do pecuarista ou do agricultor de, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu faço assim há 20 anos.
E muitas vezes ele não tem a visibilidade do quanto que a tecnologia pode ajudar ele a produzir muito mais, desperdiçar muito menos, e ele ficar na sombra, olhando para o celular, ao invés de estar percorrendo a propriedade dele debaixo do sol. Ele pode fazer isso somente quando ele quiser realmente, não mais quando ele precisar o tempo todo. Então, quando você tem a aquisição desses dados e você leva esses dados para serem trabalhados de forma inteligente, você consegue tomar ações de correção e de melhoria que você não tinha visibilidade antes. É muito comum, hoje, por exemplo, a gente faz a monitoração aí no Tocantins, inclusive, nos tanques da Embrapa, de criação de tilápia. Então, como é que a gente vai conseguir dar o máximo de produção somente com a experiência das pessoas, sem ter a aquisição dos dados, levando isso para uma inteligência artificial, fornecer as melhores variáveis de criação, de produção, de engorda, né? Então, o que é monitorado? A temperatura da água, a turbidez da água, o oxigênio, a quantidade de nitrogênio, o pH, né? São feitas manobras de automação de entrada de vazão e saída de água, né? Tudo isso para quê? A temperatura está mais alta num lago, está mais baixa no outro, troca a água, liga a bomba de uma para o outro, melhora a oxigenação para fazer com que aquele ambiente esteja ótimo, o animal se alimente melhor e consiga ter uma produção maior. A mesma coisa para estufas inteligentes. A gente participou do projeto junto com a Universidade Federal de Santa Catarina para monitoração de estufa e hidroponia. E o que foi verificado? Que na posição do sol, da forma como ele passava durante o dia e ele iluminava a estufa, algumas plantas de algumas áreas da estufa cresciam de uma forma mais acelerada que outras. Então, eles conseguiram melhorar a parte de iluminação interna da estufa, olhando para os dados de temperatura, luminosidade e crescimento dessas plantas. Então, a internet das coisas, a inteligência artificial unidas, trazendo os dados para dentro de uma plataforma, isso na mão do gestor, e ele sabendo o que fazer com esses dados, é de uma valia incrível, uma potencialidade imensa, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos, eu fico muito feliz vendo isso tudo avançar e a gente poder fazer parte disso, né, PC? Está aqui ajudando. Muito obrigada, Murilo. Agora a gente vai para a nossa terceira rodada de perguntas e eu tenho uma pergunta direcionada ao PC. Como a agricultura digital e IoT está impactando a agricultura de pequena escala, PC? Infelizmente, eu acho que ainda muito pouco, né? Até pelos dados que eu passei antes, o pequeno agricultor ele é difícil de chegar. Existem algumas variáveis nesse caso. Primeiro, é difícil de chegar nesse pequeno agricultor, ele está muito pulverizado. A gente está falando de 84% dos agricultores no Brasil são considerados pequenos, faturam até 500 mil por ano. Esse agricultor, até por razões que o Murilo falou, né, meu pai fazia assim, todo mundo aqui na região faz assim, ele é resistente a uma série de coisas. Às vezes ele acha caro pagar R$300 por mês para ter um sensor desse que eu falei de monitoramento do solo para dizer, olha, só agora é necessário acionar o teu equipamento de irrigação. Ele não consegue distinguir custo de investimento. Ele acha, vou gastar R$300 a mais. Não. Você vai investir R$300 para otimizar o uso do equipamento que você já tem, para você usar melhor a questão da água e energia elétrica, que é um custo que você tem. É uma questão de educação mesmo. Então, infelizmente, existe um potencial gigante do IoT melhorar principalmente o trabalho desse pequeno produtor, mas o impacto hoje é pequeno por essas razões. É difícil de chegar e existe uma falta de compreensão ou informação palatável para ele, porque as pessoas chegam lá falando a língua, o cara que vai vender fala a língua do vendedor. Eu estou vendendo um novo equipamento de irrigação que faz isso. Tá, para o produtor, alguém tem que falar o seguinte, olha, esse novo equipamento de irrigação, ele vai te trazer os seguintes benefícios, né? Não é o preço. Ele vai te ajudar a produzir mais quanto pelo mesmo valor. Ele vai te ajudar a ganhar mais eficiência nessa área.
Isso, ao final de X meses, vai te trazer um ganho de produtividade, consequentemente de margem. Você vai conseguir acessar novos clientes de tal escala. Falta essa informação chegar para que esse cara tenha clareza. Então, ele já não tem mais saco de receber o representante querendo vender 20 coisas ao mesmo tempo. O cara usa o mesmo discurso de venda para vender um roteador de internet e para vender um equipamento de irrigação. Para ele é mais um produto que ele está vendendo. Falta alguém que fale a língua do agricultor, fazendo ele entender o que ele vai levar ou ganhar de otimização, de vantagem, ao adquirir esse produto de tecnologia. Então, hoje eu acho que o impacto é pequeno, tem um potencial gigantesco de ser muito maior. Mas é isso. Posso colaborar com essa resposta? Pode sim, por favor. Porque assim, é incrível, né, como o agricultor pequeno realmente tem essa carência da mentalidade para poder adentrar no mundo da tecnologia e usufruir tudo isso. Ele vê os grandes usando e muitas vezes ele acha que não é para ele. Mas tem uma saída muito boa: cooperativas. A gente chegar nas cooperativas, conversar com as cooperativas e, através delas, a gente ter a volumetria necessária para ter o preço viável dessa tecnologia e pulverizar isso para esses pequenos. Então, isso pode ser feito em grande escala no Brasil inteiro. Existe um trabalho de formiguinha para ser feito, que é ir de cooperativa em cooperativa e mostrando os resultados que as grandes empresas já estão tendo. Tem muito IoT em empresas como o Moinhos Santo Antônio, se não me engano, acho que é esse nome, Monsanto, Bung, tem um monte de empresa aí utilizando um monte de tecnologia e o pequeno produtor acha que não é para ele. Mas a gente precisa ir com as cooperativas para conseguir viabilizar isso. Fica aqui o meu convite para as cooperativas. Vou dar mais um exemplo, só para vocês terem uma ideia. Isso é dado do IBGE, tá? Mais de 80% dos pequenos produtores não tem sequer uma estação climática, que é algo fundamental para o negócio dele. A gente está falando de algo que custa entre 5 e 30 mil, que muito provavelmente ele deve ter uma linha de crédito no BNDES, que facilitaria a compra disso. Está falando de 80% não tem uma estação climática. Isso são dados do IBGE. Então, assim, a oportunidade é gigantesca de informação do governo e das entidades financeiras, sei lá, mostrarem para esse cara que ela tem linha de crédito para isso, que ele precisa disso, que isso vai ajudar no trabalho dele. Então, veja que eu citei aqui pelo menos umas 5 oportunidades de só através da informação criar linhas e oportunidades de negócio tanto para o agricultor quanto para as empresas que estão tentando chegar nesse cara. E o caminho, como o Murilo falou, é claro, é o distribuidor, são as cooperativas. Um exemplo também prático, a Índia, né? A Índia desenvolve vários sistemas pequenos, assim, do jeito que dá. Por exemplo, eu estava assistindo esses dias um vídeo, eles desenvolveram um sisteminha entre eles para poder falar dos preços, né? Que eles estavam com dificuldades para comercializar. Então, eles criaram SMS e disparavam para todos da comunidade. Então, todos saberiam qual preço eles iriam começar a comercialização. Eu achei interessante isso. Tem exemplos, para você ter uma ideia, de criativos, né? Na África, uma operadora, por exemplo, identificou que as pessoas, alguém que tem mais condição, que tem um celular na mão, esse cara ia para a feira e ele alugava o celular por minuto. Isso é muito comum lá. Então, cara, eu quero fazer uma ligação de 1 minuto, custa, sei lá, R$1, tá aqui. E o que as operadoras fizeram? Criaram um timer, o cara consegue vender 1 minuto do tempo dele de linha. Então, criou oportunidade de negócio para o intermediário, para quem precisa usar o celular, e a operadora criou planos específicos para esse cara, que ele tem condição de comprar um celular, de comprar um plano de dados. Então, o lance do SMS na Índia vai na mesma linha. Como é que eu uso soluções criativas para chegar na ponta algo que ele entende, sem eu falar de um monte de tecnologia que ele não entende. É como o Murilo falou, ele vai achar que isso é só para a Bund. A Bund usa solução em escala que no pequeno também é barata. A Bund usa milhares da mesma coisa, mas o cara tem condição de comprar 10. Entendeu? É nesse sentido. Compre em grupo. Agora eu tenho mais uma pergunta
Para o Murilo. Murilo, quais são os principais tipos de sensores utilizados na agricultura digital e quais dados eles coletam? Essa é uma das grandes vantagens, Nádia, da parte de agro, de poder usar todos os sensores que são utilizados dentro da indústria 4.0, por exemplo. Eu até costumo falar, quando a gente olha para dentro das verticais que estão assinadas no Plano Nacional de IoT, a gente olha indústria 4.0, saúde, cidades inteligentes e agro. Na minha visão aqui de mercado, para mim é tudo indústria. É a indústria da saúde, é a indústria do agro, é a indústria automobilística, metalmecânica, e está tudo isso envolvendo com cidade. Os produtos do agro vão para onde? Para a cidade. Os equipamentos que são fornecidos para o agro vêm da onde? Da cidade. Então, existe uma ligação muito forte na linha de que tudo é indústria. Então, quais são os sensores que podem ser usados no agro? Principalmente, como o PC falou, sensores de medição de clima. Isso é importantíssimo. E eu vi isso na prática, monitorando fazendas no Pantanal. E aí o pessoal perguntava, mas para que eu preciso de uma estação climática aqui? Tem aqui o Climatempo, tem aqui o site, eu estou vendo, amanhã vai chover tantos milímetros, mas existe uma outra coisa chamada microclima. Alguma vez vocês estiveram num bairro e você foi no outro bairro e as ruas estavam molhadas? Choveu lá, mas não choveu onde você... Não é assim? Chove num lugar e não chove no outro. Isso é microclima. E aí, você com uma estação dessa posicionada na sua propriedade, ou várias dessas, você consegue ter uma inteligência muito mais detalhada do que somente olhar para um site de uma instituição que está olhando isso via satélite, né? Então, você consegue tomar ações como, por exemplo, de irrigação. É muito importante em algumas culturas a umidade do solo ser controlada. Fazendas de café, por exemplo. Se o solo estiver muito úmido, o pé morre, o pé de café morre. Se o solo estiver muito seco, também. E como é que o pessoal faz para saber se o solo está adequadamente úmido ou não? Eles usam butinômetro. Vocês conhecem esse sensor? A butina, ele dá um chute no chão, aí se sair poeira, precisa molhar. Se o pé dele atolar em lama, não precisa. Eu uso o butinômetro. Então, quando a gente coloca sensores ali, ele tem capacidade de fazer a automação da irrigação, cruzando esse dado se vai vir chuva nas próximas horas, se precisa realmente gastar aquela água, se precisa realmente irrigar. Então, sensores de temperatura, sensores de pressão atmosférica, sensores de luminosidade, sensores de umidade, barômetros, direção do vento, pluviômetros, existe uma série de sensores que podem ser utilizados. Agora, existem também ainda na parte do agro, não somente essa parte de clima, mas toda a parte de transporte, logística, armazenamento e venda disso depois. Uma das coisas muito importantes no agro é a parte de cadeia de frio. Então, carne, proteína, porco, aves, caprinos, ovinos, bubalinos e toda essa ordem de proteína, pós-abate, ela precisa ser transportada refrigerada. Existe uma série de legislações e compliances e tem sensores e tecnologia de temperatura, abertura de porta, rastreamento, blockchain, contratos inteligentes que podem ser utilizados, estão sendo utilizados para ajudar na garantia da qualidade do transporte desde a sua produção. Então, eu poderia falar aqui uma lista enorme, Nádia, de quantidade de sensores que a gente pode usar, e isso é muito bom porque o produtor pode ficar à vontade para escolher o que ele quer medir e ele ter certeza que ele vai conseguir. Não existe uma limitação. Ô, Murilo, sobre... Pode. Só complementar um exemplo disso que o Murilo falou. É muito comum, por exemplo, o caminhoneiro está para entregar uma carga numa grande empresa, ele está numa fila que ele fica 4 horas na fila. Quando ele chega na vez dele, os caras vão olhar, tem umidade na carga, ele tem que sair da fila para tirar a umidade e ele vai entrar na fila de novo lá no começo. O risco dele perder, isso acontece direto, o risco dele perder a carga é gigantesco. Então esses sensores que o Murilo citou servem inclusive para isso, para ele avisar, para alguém poder renegociar com a empresa outra data de entrega, porque não vai dar tempo, ou ele ter a refrigeração correta na carga para suportar o tempo de espera que ele tem, porque ele tem que esperar, não tem o que fazer.
Exato. Muito bom. O PC ele tinha mencionado que a agricultura em pequena escala, ela ainda carece, né, o impacto ainda é pequeno. E aí eu te pergunto, PC, como os pequenos produtores podem se beneficiar da IoT? Então, eu acho que o primeiro passo é tomando conhecimento do que, na verdade, o que é a IoT. Né? Para ele é uma sigla, mas alguém precisa falar a língua desse produtor com simplicidade, com clareza, para que ele consiga fazer um link entre o que é a tecnologia que está sendo vendida e o que isso vai trazer para o que ele produz. Principalmente para ele se enxergar. No Brasil, eu acho que existe uma mentalidade e que ela cobre um espectro enorme de verticais de negócio, que os empresários esquecem que o pequeno é a empresa, não ele. Então, o cara já começa se classificando como eu sou o pequeno empresário. A empresa é pequena, não ele. O empresário precisa começar a enxergar que a empresa é pequena e depende dele para fazer crescer. Então, ele não é um pequeno empresário, a empresa dele é pequena. Precisa de uma mudança aí no foco da informação e mostrando para esse produtor quais vantagens reais a tecnologia que ele vai adquirir vão trazer para o negócio dele e que eventualmente vão fazer ele sair de ser um pequeno produtor para dizer que ele é um produtor que ainda produz em pequena escala. Né? Precisa de uma mudança de mentalidade na informação mesmo. Precisa, a maioria é agricultura familiar, que não tem conhecimento de negócio, que produz para subsistência e para venda ali de transação pequena, que depende do intermediário para poder levar isso para a ponta, etc. E que muitos deles acham que já vê muito bem com o que faz. Só esquece de que pode melhorar, que pode ajudar mais gente, que pode empregar mais gente, que pode mudar a realidade dele e da área onde ele produz, etc. O que o IoT pode fazer é isso, através da gestão inteligente, através da captura de dados para transformar isso em informação, que vai auxiliar na otimização de custos, que vai auxiliar na prevenção, que vai dar previsibilidade, que vai, como disse o Murilo, vamos dizer assim, reduzir ou ajudar a mitigar riscos de perda da produção, e melhor, fazer ele perceber que talvez ele possa produzir mais com aquilo que ele já tem. Ele pode aumentar a produção dele, talvez em 30%, 50%, sem ele ter que investir mais, sem ele ter que aumentar a área de produção, sem ele ter que aumentar o número de pessoas que trabalham para ele, etc. É uma questão de visão mesmo, de gestão, de informação e de entender o que a tecnologia pode fazer efetivamente pelo negócio, para fazer com que ele talvez deixe de ser um pequeno produtor e ser somente um produtor que produz em pequena escala, mas que pode aumentar a escala. Perfeito. Murilo, só voltando um pouquinho lá nos sensores, é uma dúvida. Esses sensores, hoje, o custo deles, se é muito caro, se existem sensores já integrados com o medidor de temperatura, de solo, de clima, ou se tem que comprar um para cada, como que é a instalação disso? Eu acho que é importante o agricultor saber de custo também. Sim, os sensores já são dispositivos completos. O que é o dispositivo completo? Ele tem o sensor que faz a medição do dado que ele precisa, como temperatura e umidade, já acoplado numa eletrônica que é super pequenininha, eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas é como se fosse o seu mouse, né, de computador. É mais ou menos, a maioria dos sensores são até menores do que esse daqui, né? E ele tem um rádio que se comunica via Wi-Fi, via 4G, via rede LoRa, via satélite. Então, é uma caixinha que tem uma bateria, que é um dispositivo que você coloca e ele faz a leitura da temperatura, da umidade, do gasto de energia, do gasto de água. E muitos desses sensores já vêm acoplados, como, por exemplo, o medidor de água.
medidor de água, alguns já vêm conectados. Medidores de energia também já vêm conectados. Então, imagina que você tem um dispositivo eletrônico, como é o seu celular, como é o mouse do computador, enfim. E esse dispositivo faz essas leituras e envia isso para uma rede, né? Alguns funcionam a bateria, outros podem necessitar de energia elétrica. Então, depende de uma consultoria para esse produtor, a gente olhar tecnicamente qual que é a infraestrutura que é a mais adequada para ele, olhar o quanto ele tem de orçamento para gastar e a gente conseguir cruzar isso tudo e entregar para ele uma arquitetura que seja tecnicamente viável, resolva o problema dele e que esteja dentro do orçamento previsto dele também. E mais do que isso, em pensar em quais são os ganhos que ele também vai ter e em quanto tempo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. É barato? Depende. Infelizmente, no Brasil, a gente sofre uma carga tributária imensa. Quando a gente está falando de sistemas físicos, como é esse que eu acabei de falar, um dispositivo eletrônico, um hardware, como é para serviços e como é para software também. Tudo isso é tributado. Então, dependendo do volume, isso pode ficar caro, mas o ficar caro, muitas vezes, é pela percepção dele não entender o quanto ele vai ganhar. Mas nós temos nossos irmãos chineses, que melhorou muito ao longo dos anos a qualidade dos produtos dele, e hoje nós temos aqui uma onda, um mar imenso de sensores vindos da China, com qualidade muito boa, com um preço muito, muito acessível também. Então, na medida que a tecnologia está avançando e ela está crescendo dentro desse setor, os preços estão barateando. Você lembra quanto custa um celular há 20 anos atrás, quando foi lançado? Né? Era caríssimo. Hoje você compra um celular nas Casas Bahia ali por R$700, né? Divide 12 vezes. Eu ainda acho caro, mas está muito mais acessível, né, do que era antes. Por quê? É o avanço da tecnologia e o aumento do consumo desse dispositivo faz com que o preço dele caia. É oferta e demanda. Então, produtores, quanto mais vocês comprarem, mais barato fica. Isso tem que estar... Todo mundo, isso favorece todo o ecossistema. Certo. A próxima pergunta, eu gostaria de falar para os dois, perguntar para os dois. É o seguinte, eu tenho percebido que as novas tecnologias, elas estão vindo com a preocupação não somente na economia, mas principalmente nas questões climáticas também, elas têm esse cuidado, né? Então, a minha pergunta é, como a agricultura digital e a IoT estão contribuindo para a sustentabilidade para o agronegócio? PC, é com você a fala. Eu acho que existe uma preocupação com a questão da sustentabilidade, mas ainda é muito pequena a minha visão, né? A questão sustentável hoje na indústria, ou seja, quem fabrica esses equipamentos, está muito mais ligada a cumprir uma resolução do governo, que você tem que, né, ter alguns cuidados, do que algo efetivamente intrínseco ali no processo de produção. Obviamente, existem algumas empresas que, até por atuarem em mercados mais maduros, onde as exigências são maiores, que já produzem, tentando proteger o máximo o meio ambiente aonde aquele equipamento vai atuar. Mas ainda é pequeno e faz sentido. Vou dizer por quê. Hoje, isso pode ser uma barreira para esse crescimento. Embora isso traga consequências no longo prazo, se a indústria fosse preocupar hoje em fazer os equipamentos o mais compatíveis possíveis do ponto de vista ecológico, isso, como o Murilo falou, vai piorar. Vai aumentar a cadeia de custos, o que, consequentemente, aumenta mais que o dobro desse custo adicionado na ponta. E existe um trabalho forte, como o de vocês, por exemplo, de levar informação, né? Informação mais concreta para a ponta, e isso traz conscientização. Eu até fui chamado para esse debate aqui, porque a Valéria viu um vídeo meu que eu criei com o objetivo de falar de IoT
usando a linguagem mais simples possível, para que as pessoas entendam o que é a IoT na ponta. Eu sempre trabalhei com tecnologia já há muitos anos e existe essa dificuldade de comunicação. Do meu lado, eu sempre acho que é óbvio o que eu estou falando, porque eu conheço, e do outro lado, quem está ouvindo está achando que eu sou arrogante, porque eu estou falando um monte de termo que a pessoa não conhece. Pô, o cara é metido e tal. Então, eu acho que o trabalho a ser feito é fazer comunicação constante e massiva, usando a linguagem que o outro lado vai entender, para poder entender quais são as vantagens que ele pode ganhar. E isso vai criar oportunidades absurdas para todo o ecossistema. Para o Murilo, que vende produto, serviço, etc., para o produtor, que vai ganhar em otimização, redução de custos, que vai produzir mais com menos, que vai ter mais informação à mão para poder tomar decisão crítica, que vai entender melhor como é que ele pode captar recursos financeiros no mercado, baseado naquilo que ele tem de produção e de dados, etc. Cria-se oportunidades em todos os lados. E esse tipo de discussão aqui, ele é fantástico. Mas o que acontece? Ele acontece uma vez a cada nunca e com uma, vamos dizer assim, audiência ou com alcance pequeno. Vou dar um exemplo. Existem milhares de podcasts, milhões de podcasts. Existem tantas referências que ninguém é mais referência. Se você pegar quem eram as referências de liderança, por exemplo, no mundo há 20 anos atrás, existiam, sei lá, 20 lideranças diferentes no campo empresarial, no campo político, no campo intelectual, no campo espiritual. Hoje, se você for olhar no campo político, é só perguntar para o ChatGPT, tá? Que é o maior guru do momento. Ele vai listar 2 dos políticos que eram referência há 20 anos atrás, continuam hoje, é o Lula e o Putin. As referências em liderança intelectuais passaram a ser o Simon Sinek e a Brené Brown, que não são líderes, eles são escritores. Nunca lideraram nada, na verdade, eles escrevem sobre liderança. E a questão da informação se dá nisso, porque assim, aí no campo também a proporção é a mesma. A informação que chega, ela é muito filtrada, ou é o meio de comunicação que chega não fala a mesma língua que as pessoas entendam. Então, sei lá, o campo ouve mais rádio, tem que usar o rádio para fazer informação do tipo. O campo vê mais TV regional, tem que usar a TV regional para poder fazer programas educativos sobre como tirar proveito da tecnologia. E está na mão de entidades como a de vocês, de educação, de governo, a criar mecanismos e buscar cada vez mais gente da indústria para mostrar para o produtor o que ele tem à disposição, como é que ele pode adquirir e conseguir recursos para isso, sem necessariamente colocar recurso próprio dele, e o que isso vai trazer de benefícios para ele e para o ecossistema onde ele está. Eu acho que isso é um trabalho de longo prazo, mas parabéns pela iniciativa de trazer o debate aqui. Que a gente não está falando só de tecnologia, pelo contrário, a gente está falando mais de comportamento, de mentalidade, de compreensão e também da tecnologia disponível. Então, essa é a minha conclusão. Fantástico, DC, muito, muito importante essa reflexão. Uma aula mesmo. Agora vamos ouvir o Murilo. Uma palavra, Murilo. Difícil fazer considerações finais num assunto que nunca acaba, né? A gente poderia ficar falando aqui horas e horas. Eu estou muito feliz e eu sou muito grato por ter o espaço, né, para poder falar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente levou anos para aprender, consolidar, validar. E a Valéria, você, Nádia, como jornalista, tem o poder da informação na mão de levar para frente isso de forma massificada. É isso que eu tento fazer aqui do meu lado também. Então, falando de mentalidade, o pessoal fala, como é que você vende a IoT? Eu falo, não vendo a IoT. Eu chego para a pessoa e falo, você quer reduzir 30% na sua conta de luz? A pessoa, quero. Aí eu falo depois qual que é a tecnologia que eu estou aplicando. Mas a primeira porta já foi aberta.
Então, como é que eu vou fazer isso depois? Eu vou pôr um anão escondido dentro da empresa, lá pagando as luzes. Não importa como eu vou fazer isso, mas eu vou resolver o problema dela. Então, quando a gente tenta ficar falando de tecnologia, principalmente para o agricultor, para o pecuarista, para o pessoal que está no agro, muitas vezes eles não conseguem tangibilizar. E está na nossa mão ajoelhar para conseguir olhar nos olhos e falar no mesmo nível, no linguajar que ele entende, mostrando que tem problemas que ele pode resolver e ele não está enxergando, e a gente está aqui para ajudar. Embora a gente não tenha a cara exatamente, né, de um agricultor, de um pecuarista, né, mas o que a gente faz por trás é exatamente tentar ajudar e tentar igualar, deixar isso, não a igualdade, mas com o máximo de equidade possível, para que todo mundo tenha acesso a esse futuro que já chegou. Então, não é só falar de tecnologia, não é só falar de IA, é a gente realmente colocar isso tudo em prática e fazer isso aqui acontecer de verdade. E começa assim, o todo é mental, tudo começa na mente. Quando a gente fala, a gente começa a materializar. E quando a gente começa a fazer, automaticamente isso começa a crescer. Tudo que a gente alimenta, cresce. É o que a gente está fazendo aqui. Muito grato pelo canal, pela oportunidade de poder falar para tanta gente, né, com o governo por trás olhando e preocupado com isso, né? Então, no estado mais novo, né, para o estado caçula do nosso país ainda, está muito calor por aí, gente? Muito, sempre. Pois é, então tem muita coisa para a gente fazer nesse sentido também, né, de alterações climáticas que a gente falou por aqui. Mas se bem que aí em Palmas é sempre calor o ano inteiro, né? Sempre calor. Muito gostoso falar com vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Valéria, Nádia, PC. Muito obrigado mesmo. Então, tá bom. Muitíssimo obrigada, né, Valéria? Nós é que agradecemos. Para nós foi uma honra dividir esse espaço com vocês e aprender, né? Aprendemos muito e eu sei que essa live é muito rica e vai impactar muitas pessoas, e é esse o nosso objetivo. E nós daremos continuidade nesse debate, viu? Pode ter certeza. Sim, com certeza. Surgiu vários temas para a gente discutir ainda. Sim. Eu acho que é importante a gente alcançar aquele agricultor lá da agricultura familiar, por meio das rádios. A gente pode levar também essa live para as rádios, né? O ano passado a gente fez uma e alcançou mais de 5 mil agricultores pequenos, né? A gente fizemos as estatísticas, então eu acho importante. Então, sim, agradecer a todos mais uma vez. Nós estaremos colocando ao final do vídeo todos os contatos de vocês, com e-mail, de repente algum agricultor querer mandar algum e-mail, tirar alguma dúvida, né? Principalmente dessa parte da internet das coisas, que realmente plantamos uma sementinha, né? Na cabecinha deles lá, eu tenho certeza. Sim. E vai ser muito bom essa live para a gente trazer mais inovação aqui para a nossa agricultura do estado do Tocantins. E agradecer também aos telespectadores que ficaram aqui conosco. Comente sobre a live, nós estaremos aqui querendo conhecer você. Um abraço e vamos lá para a próxima live. Oi, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, obrigado.